Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Vedana, sou médica neurologista e eu estou aqui hoje a convite da Unimed Nordeste para falar um pouquinho sobre cefaleia. Cefaleia é um termo que a gente utiliza para se referir à queixa do paciente de dor de cabeça. Essa semana, dia 19 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Por esse motivo, a gente vai trazer algumas informações. A gente sabe que a queixa de cefaleia no consultório, ela é muito frequente, né? Não só no consultório, mas também em pacientes que procuram pronto atendimento com quadro de dor de cabeça, né? A gente sabe que é muito comum e tem uma estimativa que até 95% das pessoas em algum determinado momento da sua vida vão apresentar cefaleia, mesmo que de forma episódica. Então é um número bem considerável. A gente divide as dores de cabeça em dois grandes grupos, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquele grupo de situação em que a dor de cabeça é o sintoma e a própria doença, ou seja, não existe nenhuma outra alteração estrutural responsável pela dor. O que existe é uma hipersensibilidade, são indivíduos, que têm uma hipersensibilidade a alguns estímulos que geram dor. É a forma como o cérebro processa algumas informações sensitivas e da dor que deixam eles mais vulneráveis a apresentar dor, dependendo de algumas circunstâncias. A gente sabe que esse tipo de dor de cabeça é a mais frequente, é responsável por até 90% dos casos de cefaleia. E dentre essas, as mais frequentes no consultório é a cefaleia tensional e a migrânia que é popularmente conhecida como enxaqueca, né? E a gente vai utilizar esse termo então. Esse tipo de dor de cabeça primária é responsável por até 90% dos casos. Já as cefaleias secundárias são aquele grupo de patologia em que a dor de cabeça é apenas um sintoma de alguma outra doença. Então, a pessoa pode ter alguma alteração estrutural, pode ter algum tumor, algum sangramento, algum aneurisma ou alguma infecção, como sinusite, meningite, entre outras, né? Então, a dor de cabeça ela é secundária a alguma outra alteração. Mas, felizmente, isso é a menor proporção dos casos. Falando um pouquinho, então, da epidemiologia das dores de cabeça primária, a gente sabe no Brasil que até 35% da população sofre com cefaleia tensional e até 15% da população brasileira tem enxaqueca. Então, vamos diferenciar um pouquinho essas duas situações. A cefaleia tensional, ela tem algumas características próprias. Geralmente é uma dor de cabeça mais bilateral, localizada na região frontal, costuma ter uma característica que a dor ela geralmente em pressão ou em aperto, ela se manifesta mais frequentemente no final do dia e ela é uma dor, de uma intensidade leve a moderada. Já a enxaqueca, ela tem algumas características, marcantes. Geralmente é uma dor unilateral, mas ela pode ser migratória, hora de um lado, hora de outro. É uma dor de cabeça que tem uma característica ser pulsátil, latejante. É uma dor de cabeça que as pessoas às vezes têm uma intolerância a barulho, a luz, a cheiro. Isso pode agravar os sintomas das dores. Às vezes essas pessoas têm uma certa náusea, episódios de vômito. Essas pessoas, quando vão fazer algum esforço, a dor pode ser agravada, a atividade física ou durante o esforço, e que geralmente costuma durar entre 4 a 72 horas. Muito embora a gente sabe que algumas enxaquecas elas podem se cronificar e aí elas vão perdendo essas características essenciais, e também podem perdurar por muito mais tempo. A gente sabe que até 5% dos casos das enxaquecas podem se cronificar. Então, como é que a gente pode diferenciar as dores de cabeça, Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito, então, por um médico treinado, em reconhecer essas situações, e o diagnóstico ele é fundamentalmente clínico, ou seja, conversando com o paciente, procurando algumas informações, aquelas perguntas direcionadas que a gente faz aos pacientes, juntamente com um exame físico, exame neurológico, isso já é capaz de fazer o diagnóstico dessas
cefaleias. Não há necessidade de fazer uso de uma tomografia ou de uma ressonância, né, de crânio. Esses exames radiológicos, eles são importantes em algumas situações, principalmente quando existe algum sinal de alarme, né? Então, tem algumas características das dores que fazem com que a gente pense que aumente a probabilidade daquelas cefaleias do tipo secundária alguma outra alteração que a gente vai identificar nesses exames. Dentre esses sinais de alarmes, né, alguns mais importantes e frequentes, então, é uma dor de cabeça súbita, uma dor de cabeça progressiva, ou então aquela pessoa que sempre teve uma dor de cabeça, mas que agora mudou o seu padrão, agora ela tá diferente, ou uma dor de cabeça que surgiu após os 50 anos, a gente também começa a ter uma preocupação em fazer algum exame radiológico. Sempre que tiver algum sinal sistêmico, né, como febre, ou então alguma anormalidade no exame neurológico, a gente examina o paciente, vê que tem alguma perda de força, ou então alguma alteração que possa sugerir que existe algum comprometimento neurológico maior. Também a gente costuma observar se esse paciente tem história de neoplasia ou alguma imunossupressão. Tudo isso são algumas dicas para a gente pensar em fazer um exame radiológico, né, e tentar identificar alguma cefaleia secundária. Então, o diagnóstico ele é fundamentalmente clínico, né? E como é que a gente faz o tratamento? O tratamento, ele tem basicamente dois pilares, né? A gente tem o tratamento não medicamentoso, não farmacológico e um tratamento com medicações, né? Abortivas e profiláticas, que a gente chama. E em relação, então, à terapia não farmacológica, é sabido que existem algumas situações que a gente pode fazer e que ameniza o surgimento das dores de cabeça. Por exemplo, atividade física regular, psicoterapia, acupuntura, tudo isso são medidas não farmacológicas que têm comprovação e que exercem um efeito benéfico em prevenir as dores de cabeça. Por outro lado, grande parte das pessoas necessitam de medicações para controle de suas dores, né? E aí tem duas grandes formas de medicações para utilizar nesse sentido. Então, tem as medicações, né, que a gente chama abortivas, que a gente utiliza na hora da crise, que são medicações analgésicos, anti-inflamatórios, algumas medicações desenvolvidas especificamente para o tratamento da enxaqueca, como os triptanos. Então, a gente utiliza essas medicações para aliviar temporariamente aquele quadro de dor. Quando esse paciente tem muitos dias com dor de cabeça ou dor de cabeça refratária, que precisa às vezes procurar até um atendimento médico para melhorar a dor, a gente costuma fazer um tratamento preventivo. E aí a gente utiliza outras classes de medicações que têm a finalidade de modular a dor desse paciente. São alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, beta-bloqueadores, que podem promover um alívio, né, na dor. Tanto promover um espaçamento das crises, então diminuir a frequência, quanto diminuir a intensidade da dor. Existem também algumas medicações injetáveis, né, alguns bloqueios anestésicos que a gente pode fazer, a aplicação de toxina botulínica e, mais recentemente, alguns anticorpos monoclonais que surgiram para tratar especificamente enxaqueca. Então, tudo isso são formas, né, terapias que a gente tem para tentar minimizar esses quadros de dor que a gente sabe que traz um grande impacto funcional na vida das pessoas. Tem pessoas que têm prejuízo no trabalho, prejuízo na vida social e pessoal, diante de uma frequência elevada e uma intensidade importante da dor. Então, nesse tipo de paciente é importante a gente fazer um tratamento preventivo e também fazer algumas orientações de que maneira que ela pode tentar prevenir, né, esses quadros de dor. A gente costuma indicar o diário da dor, né, o diário da cefaleia, em que o paciente, naqueles dias em que tem a dor, ele faz um relatório de situações que possam estar envolvidas no surgimento da dor, né. Então, a gente sempre faz algumas orientações básicas, né, para o paciente realizar atividade física, nem que seja pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, isso já é capaz de promover alguma melhora nos sintomas,
né? Ter hábitos de vida mais saudáveis, evitar excessos, né? Excessos tanto alimentares quanto excessos de bebida de álcool. A questão do sono é importante. Algumas pessoas, se não dormem bem, têm enxaqueca ou dor de cabeça no dia seguinte. Por outro lado, algumas pessoas, se dormem muitas horas, também desenvolvem dor. Algumas pessoas, quando ficam tempo de jejum prolongado, muito tempo sem comer, desencadeiam dor, e outras pessoas têm determinados alimentos que é sabido que quando fazem ingestão daquela alimentação desencadeiam dor. Então, tudo isso, quando a gente faz um diário da dor, a gente consegue determinar quais situações estão envolvidas em cada paciente, né? E tentar promover uma melhora da dor, não só de uma maneira farmacológica. É importante também ressaltar que a automedicação ela é perigosa e ela pode cronificar as dores de cabeça. Então, se você se identificou, tem um quadro de dor de cabeça e ela está te trazendo algum prejuízo, procure o seu médico, procure um especialista. Espero que eu tenha ajudado e muito obrigada.